domingo a todos e a todas vocês que mais uma vez nos assistem em nosso culto online, nosso culto em nossa casa, com a nossa família. Tenho a certeza de que o nosso Deus, Ele está com vocês, assim como também está conosco nesse dia de hoje. Infelizmente não podemos estar juntos prestando culto a Deus de forma presencial, mas nós estamos aqui mais uma vez semeando a palavra, deixando essa palavra no seu coração e na sua vida. E neste culto de hoje eu quero saudar a todos vocês com o Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. O salmista diz um conselho para mim e para você. O conselho dele diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam do que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Queridos, neste culto de hoje nós queremos ouvir de Deus o seu conselho, o conselho que Ele tem para nós. Será que somos pessoas que somos aconselháveis? Muitas vezes nós somos ótimos conselheiros, mas tantas vezes é difícil sermos nós aconselhados. E a palavra de Deus deste salmo já nos alerta, dizendo: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não fazem ou não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia, no domingo, no sábado, de manhã, à noite. Medita nesta lei de dia e de noite. Que a palavra de Deus possa ser especial para a sua vida, assim como também ela foi especial para mim no momento em que estive preparando essa reflexão. Um abençoado culto a mim e a ti, a você e a minha família, que nós possamos ter a certeza que nós estamos sim reunidos na presença deste Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Abençoado culto a todos nós. Também queremos louvar a nosso Senhor, também cantando junto este louvor que está sendo trazido até nós pelo grupo Restauração. Este louvor foi tocado nas noites de evangelização. Se você esteve, você já sabe a música, você já pode cantar junto. Se você ainda não conhece, tem uma boa oportunidade para aprender. Vamos juntos louvar ao nosso Senhor.
conselhos. Como nós gostamos de dar conselhos. Como nós gostamos de que as pessoas nos procurem para que nós as aconselhemos. Mas será que nós conseguimos colocar em prática os conselhos que nós ouvimos, que nós aprendemos? Neste final de semana que se passou, dia 28, 29 e 30, nós tivemos em nossa paróquia uma evangelização. Nesta evangelização, nesses 3 encontros, nesses 3 momentos, foi nos dado diversos conselhos, diversas orientações. Conversamos, aprendemos sobre crenças, sobre superstições. Foram palestras maravilhosas. Foram nos dados diversos conselhos sobre os cuidados que nós precisamos ter acerca das coisas supersticiosas que nos cercam. Mas eu fiquei pensando, será que nós somos pessoas que aceitamos conselhos? Que levamos esses conselhos para a nossa vida? Será que de fato nós sabemos ouvir muito bem os conselhos e temos dificuldades em relação à prática daquilo que nos é aconselhado? E observando na leitura da palavra de 2 Crônicas, comecei a observar como o conselho ele faz parte de toda a história cristã, de toda a caminhada do povo de Deus. E na palavra de Deus eu encontrei diversos reis, pessoas sábias que buscavam conselheiros antes de tomar suas decisões. Na verdade, tem alguns reis que não tomavam atitude nenhuma sem antes consultar um sacerdote, para então Deus revelar a este sacerdote qual deveria a decisão certa a ser tomada. Eles acreditavam muito nos conselheiros e não viviam sem os conselhos de Deus para a sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu fui vendo na Bíblia, de pessoas que tiveram oportunidade de ser aconselhadas, como foi esse momento do conselho em sua vida. Na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 6, tem uma história acerca do rei Roboão. Roboão, ele foi procurar conselhos de pessoas mais velhas. E olha que interessante, Roboão ele é filho de Salomão. Sabemos que Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu em toda a história do povo de Deus. Ele tinha muita sabedoria porque, afinal de contas, Deus pediu para ele: o que você quer, Salomão? E ele disse: sabedoria. Então, mesmo ele sendo um dos homens mais sábios, mais inteligentes, você sabia que o Salomão também buscava conselhos? Também buscava orientação na palavra, em pessoas para a sua vida? Vejam o que diz lá em 2 Crônicas. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, Salomão, e perguntou: que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Vejam só, Roboão ele tinha entendido algo muito especial do seu pai. O seu pai tinha seus conselheiros particulares. O seu pai necessitava desses conselheiros, embora fosse muito sábio. E Roboão procura seguir os mesmos passos do pai. E ele vai procurar conselhos de pessoas mais velhas, pessoas que já tiveram experiências de vida, de reinado junto com Salomão. Salomão ele mostra que, independente da minha e da tua sabedoria, nós precisamos sim buscar de conselhos. Por mais sábio que nós nos sintamos, nós precisamos ser aconselhados. Nós precisamos que as pessoas, que a palavra de Deus nos aconselhe. Mas o Roboão, depois dele pesquisar o conselho dos mais velhos, ele tem uma outra atitude. A gente encontra isso agora no versículo 8. Diz assim: mas o Roboão não seguiu o conselho dos mais velhos. E ele foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que eram agora seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Vejam só, Roboão sabia que o seu pai tinha conselheiros, que era importante, foi ouvir o conselho desses conselheiros, mas ele pensou: mas essas pessoas são muito velhas para me aconselhar. O mundo mudou, as coisas mudaram, eu preciso de gente jovem que me aconselhe. E a palavra de Deus diz no versículo 13 que o rei Roboão desprezou o conselho dos homens mais velhos
e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Vejam, aqui nós encontramos um rei que busca conselhos, mas ele não leva a sério que esses conselhos desses homens mais velhos o trazem. Então ele busca, através de pessoas mais modernas, pessoas que cresceram junto com ele, novos conselhos. Não tem nada de errado em buscar conselhos em vários lugares, mas temos que tomar cuidado como é que nós estamos buscando esses conselhos e a quem nós estamos buscando esse conselho. Grandes reis, sábios, governantes buscavam para suas vidas conselhos. Isso nos prova, isso nos mostra o quão importante é nós também, como cristãos, buscarmos aconselhamento. A palavra de Deus no Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Um provérbio para mim e para você. O caminho do insensato. Em outra palavra diz: o caminho do tolo parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Ou seja, biblicamente nós somos chamados de insensatos ou de tolo quando nós não damos ouvido aos conselhos que nos são dados, ou talvez nós nem busquemos conselhos. Mas a questão mais importante é, queridos, não é apenas ouvir, mas também a quem ouvir. Quem nós estamos buscando para sermos aconselhados? O rei Roboão, ele, embora fosse de descendente de homens tementes a Deus, descendente de Davi, descendente de Salomão, ele tomou decisões em suas vidas que foram diferentes das quais os seus antepassados tiveram. Em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz assim: logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor, e foram infiéis a Deus. E por isso, 3 pontinhos. Vejam aqui, o Roboão, ele tomou uma decisão, ele resolveu não obedecer os conselhos de Deus, não mais seguir a vontade de Deus. Meus queridos, Roboão, assim como muitos de nós, também somos aqueles que buscamos a ajuda de Deus enquanto nós ainda não temos amigos, enquanto nós estamos em conflitos, enquanto nós não crescemos na vida, enquanto nós temos problemas. Mas conforme nós vamos melhorando a nossa vida, conforme as coisas vão ficando bem, assim como a palavra de Roboão diz, de Crônicas diz que Roboão firmou o seu poder, ou seja, quando ele se tornou alguém importante, assim também muitas vezes nós abandonamos a Deus. Nós temos uma facilidade em buscar na Bíblia conselhos quando tudo está indo mal na nossa vida. Mas nós temos uma grande dificuldade em buscar na Bíblia conselhos para os nossos sonhos, para as coisas legais da vida, para os nossos planos. Bem pelo contrário, a gente busca a palavra de Deus quando enfim nós estamos no buraco. Quando enfim a palavra de Deus nos lembra que nós estamos sozinhos, sem Deus. As coisas foram dando certo para Roboão e ele abandonou a Deus. Ele decide abandonar a Deus, o Deus dos seus antepassados. Versículo 14 diz: Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. O grande pecado de Roboão foi não mais buscar em Deus conselhos para a sua vida, não mais buscar em Deus a sua vontade, diz a palavra de Deus. E ele considera aqui na palavra como um erro. Ele fez algo muito errado. E isso vale também para nós. Quando nós tomamos atitudes, decisões sem pedir conselhos para Deus, é uma atitude errada. Porque nós estamos buscando a nossa vontade, não a vontade de Deus para a nossa vida. Mas adiante a história de Roboão, ela segue. Ela segue quando enfim ele tem filhos e ele segue quando ele tem um neto chamado Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, diz que Asa fez o que era bom e direito, e assim ele agradou ao Senhor, o seu Deus. Durante todo o reinado então de Asa, ou seja, o neto de Roboão, houve 10 anos de paz em toda a terra de Judá. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava com Asa.
E tudo o que ele fazia, ele sempre dedicava um altar de adoração a Deus, o único Senhor. Mas o mesmo que aconteceu com o Roboão, ele se repete. Asa vai crescendo, vai prosperando, vai tendo agrado do Senhor. E quando enfim tudo está muito bem, o Asa também decide se deixar levar pelos maus conselhos. Ele se deixou levar por planos de pessoas que não seguiam os planos de Deus. Ele se deixou levar pelos planos do rei Baasa. Era um idólatra, esse rei Baasa. Era um rei que buscava suas próprias forças. Era um Deus que buscava conselhos em falsos profetas. Era um rei que tinha más intenções. Mas infelizmente Asa não pediu conselhos e se tornou aliado com Baasa. Se deixou levar por maus conselhos, por pessoas com más intenções. Então Deus envia Hanani para aconselhar. Hanani era um profeta, para chegar até pertinho de Asa e dizer aonde ele estava errando, para alertá-lo. 2 Crônicas 16:7 diz: o Senhor confiou no rei da Síria. O profeta está dizendo para Asa: o Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus. E por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros na guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele, com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, diz o profeta. Olha, Asa, o que você fez é loucura, abandonar Deus para acreditar nas palavras de um rei, se deixar levar pelas palavras de um rei. E por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Vejam só, Deus envia até Asa um profeta para alertar. Olha o que você fez, o que você está fazendo é uma loucura. Buscar conselhos em cartomante, em benzimento, no espiritismo, isso não agrada a Deus, isso é loucura o que você está fazendo. Ananias veio até ali para falar isso para Asa. Mas sabem, queridos, qual foi a reação dele? 2 Crônicas 16:9 e 10 diz: Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. Parece loucura? Parece assustador? Poxa, Deus envia alguém para aconselhar e você pega essa pessoa e simplesmente joga na prisão. Deus envia um profeta para ajudar, para aconselhar. Mas o Asa, ele age como muitas vezes nós também agimos. Quando pessoas chegam até nós para nos aconselhar, para nos alertar, para mostrar o nosso pecado, como nós reagimos? Será que nós muitas vezes não nos revoltamos assim como Asa? Temos vontade de jogar a pessoa também na prisão? Como nós reagimos quando nós somos aconselhados, assim como Asa foi? Quando as pessoas estão dizendo que aquilo que eu e que você está fazendo está errado. Como nós fazemos? Como nós agimos? Nós ficamos praguejando. Nós ficamos desejando o mal para a pessoa. E muitas vezes nós nos afastamos da pessoa. Porque aqueles conselhos não foram bons para mim, segundo aos meus olhos. Sabem, queridos, nós agimos como Asa. Quando vem alguém e nos aconselha e esse conselho mexe na nossa ferida. Quando este conselho vai fundo na nossa alma e nós sabemos que nós estamos errados, que nós precisamos mudar. Afinal de contas, dizer que Deus não gostou do que Ele viu a gente fazer, não é legal, né? Afinal de contas, uma pessoa chegar para nós e colocar na nossa face os nossos pecados, dizer que nós estamos errando contra Deus, estamos fazendo algo muito errado. Quem é esta pessoa que é para falar de mim? Não é assim que a gente faz? E muitas vezes a gente faz como Asa. A gente exclui essa pessoa da nossa vida. Afinal de contas, ela não disse o que eu gostaria que tivesse dito.
Sim, Ananis foi uma pessoa enviada por Deus. Assim, da mesma maneira, Deus envia pessoas para nos aconselhar. Deus envia pessoas para mim e para você, para me ajudar, para nos orientar. E Deus usa as pessoas que estão ao nosso redor para nos aconselhar. Ele não vai escolher pessoas perfeitas para nos aconselhar, Ele não vai escolher pessoas santas para nos aconselhar, mas Ele vai escolher as pessoas que Ele quer para nos aconselhar, para falar ao nosso coração. Ele usa quem Ele quer para nós nos aconselharmos, para nós entendermos, para que Ele fale ao nosso coração. Mas, sabe o que a gente faz? Nós muitas vezes somos como o rei Acabe, também ali das histórias de 2 Crônicas. Agora no capítulo 18, versículo 7. Acabe estava conversando com Josafá. Eles estavam perguntando conselhos. Será que nós devemos atacar ou não devemos atacar? Será que nós devemos ir em guerra ou não? E Josafá diz o seguinte, olha, ele, foi um grande rei que buscava a vontade de Deus. Ele disse, eu acho que antes de nós irmos para a guerra, precisamos pedir conselhos. E então esse rei Acabe, ele chama vários profetas, e esses profetas dizem, vai. Mas o Josafá, ele diz assim, mas eu queria um profeta que fosse um profeta de Deus. Existe alguém? E aí ele diz assim, olha, tem um tal de Micaias, ele é filho de Imla, mas assim, eu tenho um ódio dele. A palavra de Deus diz lá, em 2 Crônicas 18, 7. Existe outro que se chama Micaias, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque ele nunca profetizou para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Vejam só, o Acabe, ele consultava para si o conselho daquelas pessoas, daqueles profetas que diziam aquilo que ele queria ouvir, daqueles que diziam que ele devia fazer aquilo que ele, na verdade, queria fazer. Assim, muitas vezes a gente faz, você sabia? A gente prefere buscar conselhos daqueles que pensam igual a nós. A gente prefere buscar conselhos daqueles que a gente sabe que vai dizer, vai lá, pode fazer, não é pecado, continua. É desses que a gente busca conselho. Daqueles que vão apontar nossos erros, que vão dizer onde nós estamos falhando. Nesses a gente diz como Acabe, olha, eu odeio pessoas assim, que ficam me mostrando coisas ruins da minha vida, que ficam apontando o meu pecado. E meus queridos, muitas vezes nós somos muito parecidos com Acabe. A gente sabe que a gente precisa de conselho, a gente sabe que a gente precisa ser orientado e a gente vai buscar aonde agrada ao meu coração. A gente não vai buscar naquele que a gente sabe que vai apontar aonde nós estamos falhando, onde nós estamos errando. Nós vamos buscar conselho naqueles que falam aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que acaricia o nosso coração, aquilo que levanta o nosso ego. E nós somos assim, igualzinho a Acabe. Nós só queremos ouvir coisas boas, nós só queremos ouvir coisas maravilhosas, conselhos que nos mandam levantar, mas não aquilo que aponta nossos erros. E nós não queremos aqueles conselhos que nos dizem, olha, essa tua atitude vai te levar à desgraça. A tua vida está caminhando por um caminho muito ruim. A tua vida, você vai sofrer as consequências do que você acabou de fazer. Isso a gente não quer ouvir, né? A gente não quer consequências. E então a gente age como Roboão, você sabia? A gente pede então conselhos para aqueles que não entendem nada ou quase nada da vida. Você é uma pessoa que se deixa aconselhar? Você busca conselhos? Geralmente é muito mais fácil nós buscarmos conselhos quando a barriga já está gerando um bebê, quando o divórcio já está assinado, quando a justiça já está atrás dos teus bens, quando a traição já aconteceu, quando a mentira já destruiu o seu relacionamento. Aí sim nós pensamos, eu preciso pedir ajuda de alguém, eu preciso de um conselheiro, vamos pedir ajuda. Infelizmente, as histórias do Antigo Testamento, elas continuam se repetindo nos dias de hoje. Até reconhecemos que precisamos de Deus, de conselhos, mas agimos muito antes de ouvir os conselhos. Ou seja, buscamos conselhos quando tudo já está resolvido.
Ou talvez ainda tenhamos entre nós um outro problema. A gente busca conselhos, a gente vai no lugar certo, a gente fala com a pessoa certa, mas a gente não aplica, a gente não pratica. Ou seja, a mesma coisa que a gente ouviu tudo aquilo que ouviu neste final de semana, toda essa evangelização, e continuar com o nosso trevinho de 4 folhas dentro da carteira, continuar acreditando no horóscopo. Eu ouvi o conselho, mas eu não consigo praticar. Ou talvez eu não quero praticar aquilo que me foi falado, aquilo que me foi aconselhado. E eu quero dizer para vocês alguns provérbios. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ou seja, a palavra de Deus nos lembra que nós não podemos buscar conselhos apenas em um lugar, mas em vários lugares, com muitos conselheiros. E muito cuidado, quem são os teus conselheiros? Provérbios 13, 10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Muitas vezes o orgulho toma conta de nós e a gente pensa, não, quem são essas pessoas para me aconselhar? Será que eu sou uma pessoa aconselhável? Não, eu não erro. Não, isso que você está falando não é verdade. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz que a sabedoria está com aqueles que tomam, ou seja, que praticam os conselhos que nos são dados. Meus queridos, mas aonde então buscar conselhos? Por onde começar? Nossa primeira conselheira da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me orienta, ela me corrige quando eu estou errado, diz o Salmo 119, versículo 24. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes, apta para discernir os meus pensamentos e os propósitos do meu coração, diz Hebreus 4:12. Ou seja, é na palavra de Deus que nós buscamos a primeira orientação, os primeiros conselhos para a nossa vida. É na palavra que nós vamos encontrar direção, conselho, decisões certas a serem tomadas. Por isso, a leitura da palavra, ela não pode ser vista como uma leitura rotineira, simplesmente sem reflexão. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas o que essa Bíblia fala para você? Que conselho ela está dando para você? O que Deus tem para me dizer sobre este assunto? Como Ele quer que eu aplique isso em minha vida? É assim que nós precisamos buscar conselhos na palavra de Deus. A Bíblia não pode, jamais deve ser um lugar aonde a gente corre quando tudo já está errado. Nós precisamos criar uma intimidade com a palavra de Deus, aonde ela vai nos aconselhando, porque senão ela vai ser para nós apenas como diz Acabe, só me dá conselhos ruins, não encontro coisas boas na palavra de Deus, porque afinal de contas eu só uso a Bíblia como fonte de conselhos, mas eu não aplico eles em minha vida. Enquanto eu aplico esses conselhos em minha vida, a Bíblia vai me dando a clareza, entendimento, sabedoria, e com isso eu vou me tornando cada vez mais forte, mais bem amparado. Por isso hoje eu quero desafiar a todos nós a não buscar na Bíblia apenas conselhos quando as coisas já estão ruins, quando eu já estou ansioso, quando eu já estou depressivo, mas buscar uma intimidade na leitura da palavra de Deus. Precisamos aprender a buscar na Bíblia a nossa principal conselheira. E a Bíblia sempre nos dá direções claras sobre o que fazer. Mas se de repente você está lendo a Bíblia e você não está conseguindo entender, então busca ajuda em alguém mais maduro, que saiba entender e poder te ajudar. Mas esse alguém precisa ser alguém que leva Deus a sério. A palavra de Deus no Salmo 37:30 diz: o justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração a lei de Deus. Ou seja, se você não está entendendo o que Deus quer para a sua vida, que conselho Deus está te dando, busca alguém que seja fiel e temente a Deus na leitura da palavra. Alguém que seja justo e ele vai te dar bons conselhos, ou ela vai te dar bons conselhos. Mas, meus queridos, a decisão é minha e é tua,
do que eu faço com os conselhos que estão sendo dados a mim. A decisão de fazer, de ouvir, é nossa. Nós decidimos o que nós vamos fazer com os conselhos que foi nos dado. Eu decido o que eu quero fazer com os conselhos que Deus me deu. Se eu posso agir como Roboão, se eu posso agir como Acabe, isso é uma decisão minha. Eu tenho essa liberdade de decidir. Eu quero ouvir os conselhos de Deus, eu quero aplicá-los em minha vida, ou eu simplesmente quero ouvir para dizer eu sei, mas eu não quero praticar. Isso é uma decisão minha. É uma decisão minha com a ajuda de Deus agindo em mim. O Espírito Santo vai me dando entendimento. O Espírito Santo vai me abrindo os olhos e vai vendo de fato esses conselhos são para mim. Mas basta você querer. Nós já ouvimos o que nós precisamos fazer. Mas o que nós vamos fazer com aquilo que nós já sabemos? Vou continuar guardando minhas superstições? Vou continuar ouvindo o que o horóscopo tem a me dizer? Vou continuar buscando conselhos em qualquer lugar? O que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi neste culto de hoje? Nós precisamos mais do que apenas ouvir conselhos. Precisamos aprender a praticá-los. Que Deus abençoe a ti, a você que é conselheiro, a você que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus continue derramando do seu Espírito sobre você, para que os seus conselhos sejam de pessoas justas, que não busque o seu interesse no seu aconselhamento. E a você que não tem o hábito de buscar conselhos na palavra de Deus, eu te desafio, busque a palavra de Deus, já agora, e busque saber o que Deus quer falar para a sua vida hoje, neste domingo, nesta data especial, o que Deus tem a me dizer nesse dia de hoje. E quando buscar conselho, busque praticar em sua vida. O que eu faço? Me afasto ou eu busco viver com essa palavra, com este conselho que Deus tem para mim? Amém? Assim nós encerramos este nosso culto online e eu desejo que você encontre pessoas na sua vida que possam te aconselhar, que possam te ajudar a entender a palavra de Deus, que você busque cada vez mais na palavra de Deus direção para a sua vida, que você entenda que ali dentro está cheio de conselhos para a sua vida, para a minha vida, e que nós nos tornamos cada vez mais sábios, quando assim nós conseguimos aplicar os conselhos que na palavra de Deus estão. Primeiro lugar, busquem conselhos na palavra de Deus. Segundo lugar, busquem conselheiros que sejam sábios para te orientar. E assim, vamos todos na bênção desse nosso Deus que nos aconselha a andar firmes com Ele em todos os momentos. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Que Ele possa ter falado ao teu coração, te aconselhado e assim te desafiado a praticar esta palavra. Amém. Bom domingo a todos e a todas nós.